Glória a Deus. Amém. Estamos hoje no 4º dia da nossa campanha de 7 dias, semeando 2014. Amém? No primeiro dia, semeamos as estações e os tempos. E compreendemos que a criação do ano novo é de Deus. Porque o Senhor disse, e um novo ano começa. Só que não é no dia 1º de janeiro. Vimos que é em Abib ou Nissan. No segundo dia, fomos além e recebemos uma unção, a unção necessária para enfrentarmos os desafios que teremos em 2014, que é a unção do boi selvagem. No terceiro dia, vimos o quê? Esta está fresca. Ontem foi o dia do impossível. Para gerarmos o impossível, precisamos 7 elementos importantes. Quais são? Descansar no Senhor, quebrantamento, oração, jejum, arrependimento. É a última graça. 6ª. Intercessão e graça. Porque o 7º elemento, quem acrescenta é Deus. O número do homem é 6. O homem entra com 6 elementos e Deus entra com o último, que é o 7º, que é o número de Deus. 7. A perfeição. Amém? E hoje vamos percorrer por 6 portas de Jerusalém. E amanhã vamos percorrer mais 6 portas. Parece até uma, como se chama, uma posição, mas não é. É o que você realmente tem que ter o controle. Meus amados, você já ouviu falar quando vem um profeta e diz, eis que o Senhor te entregou uma chave na mão. Por que a chave? Porque a chave abre e fecha o quê? Uma porta. Então é necessário nós conhecermos as 12 portas da nossa alma. Porque o que vai te prejudicar em 2014 para você não andar no Espírito? Para não andar no centro da vontade de Deus? As portas da alma. Porque a alma milita contra você. Não diz a palavra que a carne milita contra você? Então hoje nós vamos estar restaurando 6 portas e amanhã nós vamos restaurar mais 6 portas. Se lembra que Jerusalém sem portas, as portas queimadas e os muros derrubados, era uma cidade sem identidade. Um ser humano que não tem proteção, isto é, não está protegida a sua alma, é uma pessoa sem identidade. Então, quando falamos em restauração, nós estamos falando do quê? Devolver a identidade original que cada um tem que ter. Vocês estão me ouvindo? Tá bom o som? Então tá bom. Então vamos em Gênesis capítulo 14, verso 1. Do 1 ao 20. Ao 20? É. Naquele tempo, Asrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elaão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar.
Todos eles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astereote e Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Zafé Kiriataim, e aos Eroeus no monte Ser, até Euparã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram a toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim, de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Ansrafel, rei de Simear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali. Entre os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis todos tomaram os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mandamento se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abrão junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Estacol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Jerusalém se chamava como? Salém. Quem era o rei de Salém? Melquisedeque. Agora, incrível, gente. Ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Aonde Deus vai pedir o sacrifício do filho de Abraão, ali ele já se manifestava há mais tempo. Porque aí a guerra ainda é do tempo de Ló. Ainda Abraão vai ficar mais velho. E daí é que vem o sacrifício de Isaac. Porque ainda não aconteceu o nascimento de Isaac. Então, quer dizer, no lugar que depois ele vai entregar Isaac, já existia Salém, que é Jerusalém, aonde é o Monte Moriá. Diga para o teu irmão, tudo isso eu vou ver em junho. Você vai no Monte Moriá, você vai no Monte Sião, você vai no Monte Escopos, você vai no Monte das Oliveiras. Quantos montes cercam Jerusalém? 7. 7. E quantos montes cercam Roma? Nenhum. Ela é cercada por colinas, não por montes. A diferença de Roma para Jerusalém é isso, são 7 colinas e Jerusalém são 7 montes. Por isso que na palavra de Deus diz que os montes fazem a proteção. Não tem um salmo que diz assim? Que pula sobre os montes e os montes fazem a proteção? Porque Jerusalém está protegido pelos montes. Todo cercado pelos montes.
Então, por que estamos entrando em Jerusalém? Para você compreender o que é Jerusalém. Jerusalém é preciosidade do Senhor. E você é o quê? Preciosidade do Senhor. Da mesma forma que Deus protege Jerusalém, Deus protege você. E quando Ele determina como Jerusalém vai ser feito, se levantam as portas, do jeito que está ali, tem tudo um objetivo. Então eu quero começar a ver para vocês as portas de Jerusalém. O local tão disputado no mundo. É a cidade mais disputada no mundo. 3 religiões querem essa cidade. Vários povos querem essa cidade. Para vocês terem uma ideia, até a Inglaterra foi possuir essa terra. E o que a Inglaterra tem a ver com o Oriente Médio? Mas foi lá possuir. Por quê? Não é uma terra que tem petróleo, não é uma terra que tem ouro, não é uma terra que tem diamante, não tem riqueza natural. Mas ali a riqueza é espiritual. E é isso que você tem que saber. Por que o diabo quer te possuir? Não é porque você tem outra riqueza. Você tem a riqueza mais importante, que é a riqueza espiritual. Amém? De você sai a adoração. E se a adoração sai de você, adoração e louvor, significa que você é o único que pode atrair a presença de Deus, porque o Senhor habita nos louvores. Então, na terra, se tem alguém que pode atrair a presença de Deus, se chama quem? Diga comigo, eu. Por isso que o diabo quer te tomar. Por isso que ele quer te possuir. E como que um inimigo pode possuir uma cidade? Ela está fortificada. A palavra de Deus diz que os anjos te rodeiam, te cercam, te guardam. Ao teu redor há anjos te protegendo. E ao derredor, quer dizer, fora dos muros de proteção, está quem? O teu inimigo. Por onde ele pode entrar? Pelas brechas. E qual é a parte mais fraca de uma fortaleza? As portas. Então, nós temos que entender que da mesma maneira que nós temos de um ano 12 meses, da mesma maneira que são 12 tribos, nós temos 12 portas importantes na nossa vida. O número 12 significa governo. Sabe o que significa isso? Se você tem domínio da porta, você tem governo. Se você perde o domínio da porta, você perde o governo. Quando a palavra de Deus diz assim, o que ligares no céu está ligado, o que ligares na terra está ligado no céu, está falando o quê? De governo, de autoridade. Então, por onde que o inimigo te rouba a tua autoridade espiritual? Penetrando por uma das portas. Amém? Toda vez que Jerusalém foi invadida, eles atacaram os lugares que eram o quê? Mais fracos. Eram as portas. Então vamos começar pela primeira. Se hoje você for em Jerusalém, ela fica à esquerda de Jerusalém, a primeira porta à esquerda. É a porta das ovelhas, que está em Neemias capítulo 3, verso 1. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos e sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananeu. Neemias 3:1. Agora eu te pergunto,
Por que que a primeira porta se chama Porta das Ovelhas? Isto não é apenas uma campanha de 7 dias. Isto é conhecimento bíblico. A Robimi gosta, né, Robimi? Por que que se chama Porta das Ovelhas? Porque ninguém entra no reino de Deus sem ser uma ovelha. Agora eu vou fazer uma pergunta tremenda para a Marili. A Marili vai lembrar porque nós fomos várias vezes, passamos nessa porta. Hoje, esta porta é conhecida como a porta dos leões. Por quê? Porque você entra como ovelha e se torna o quê? A descendência de Jesus. Você recebe o DNA do reino. Você recebe o DNA do Messias. Você recebe o DNA do Salvador. E se torna o quê? Se ele é o leão da tribo de Judá, você se torna o quê? Leão. Você entra no reino como ovelha. Mé. Mé. Alguém precisa te ensinar a comer, ensinar a beber, mas vai ficar eternamente assim? Não. O Senhor não gosta de crente de banco. Porque isso não existe na igreja, muito menos no reino. Vocês têm que saber do estilo de vida. Estilo de vida é uma coisa que não é religião. Estilo de vida é um modo que você vive. É o modo viventes. Isso significa o quê? Que o teu estilo de vida no reino começa como uma ovelha. Primeiro você não tem opinião de nada, você não sabe nada, você só fica ali, mé, mé. Tem água aqui, tem comida ali, e você segue o pastor, mas você vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. E é o verdadeiro leão vestido de ovelha. Não é lobo vestido de ovelha, é leão vestido de ovelha. Porque debaixo dessa pele de ovelha tem um leão. Então, o que aconteceu na realidade? O que era antes a porta das ovelhas e hoje a porta dos leões, é porque esta transformação acontece em cada um que verdadeiramente vive no reino. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que se chamava Porta das Ovelhas? Marili, vou precisar da tua ajuda. Por que se chamava Porta das Ovelhas? Se localize. Você entra na Porta das Ovelhas, que hoje é a Porta dos Leões. À esquerda está a Cidadela de Coríntios. E à direita, Lago de Betesda. Por que as ovelhas entravam por ali? Não, para se purificar para o sacrifício. Então, por que se chamava Porta das Ovelhas? É por onde as ovelhas entravam para ser purificada nas piscinas de Betesda. Agora veja o tumulto na piscina de Betesda. Era ovelha de um lado e gente do outro. Porque o povo não podia entrar no templo da mesma forma que a ovelha não pode entrar no templo manca, cega, com defeito, o povo também não podia entrar. Então esta porta das ovelhas é a porta da purificação, aonde aquilo que te deixa manco tem que sair, aquilo que te deixa cego tem que sair, aquilo que infelizmente te deixa com defeito tem que sair, porque para você ser um leão, você tem que ser uma ovelha perfeita. Não existe sacrifício no altar se não for perfeito. Ah, porque eu nunca vou ser perfeito. Isso é uma mentira do diabo. Se você quer chegar à estatura de varão perfeito, significa que você vai alcançar a perfeição. Se você medir por baixo, você está errado.
Isso daí é uma doutrina para roubar de você verdadeiramente a tua posição no reino. Então, a porta das ovelhas não é só uma porta de entrada de ovelhas, é a porta da purificação. Não tem como ser cidadão do reino sem passar pela purificação. Por que que você tem que ter domínio nessa porta? Porque se o inimigo conseguir te pegar na impureza, no defeito, ele domina a tua vida. Pode ver, tem muito crente acuado dentro da igreja. Por quê? Porque o pecado é forte, ele não consegue vencer o pecado. Por que que não vence o pecado? Porque não vai para a piscina de Betesda. Você lembra? Até o coxo andou. Porque o anjo tocava a água todos os anos. Gente, na porta das ovelhas há uma promessa para você: purificação. Amém? Mas eu vou fazer uma pergunta agora. E aqueles que têm defeito? Os que estão mancos, cegos, que estavam ali na piscina de Betesda esperando um milagre. E eles são tocados por Jesus. Que nem aquele que há 30 e poucos anos estava ali esperando e Jesus chega para ele: o que você quer? Pega a tua cama e anda. Eu pergunto para vocês, e esses que são tocados por Senhor, para onde vão? Foram tocados por Jesus. Para onde eles vão? Hã? Não, eu sabia que vocês iam falar isso. Vocês têm que compreender que ninguém entra no templo sem passar pelo Getsemane. O sacrifício só é puro quando ele é declarado puro pelo sacerdote que fica no Getsemane com a água purificadora, com a cinza da vaca vermelha. Só 7 vacas foram sacrificadas. É o único sacrifício que se queimava até a cinza, porque a cinza da vaca vermelha era misturada com as águas da chuva, águas limpas, puras. E a pessoa era curada na piscina de Betesda. Mas para entrar no templo, primeiro vai para o Getsemane. Diga: meu irmão, por isso que você é esmagado, até sangrar, porque sem sacrifício não é perfeito sem Getsemane. Todo mundo aceita Jesus e quer no outro dia já estar por cima da carne seca. Só que o sacrifício tem que sangrar. Então, é necessário você descer ao Getsemane. Você lembra Jesus no Getsemane? Ele sua sangue. O que é isso? Ele entrega a primícia do sacrifício. Todo o sangue dele ia ser tirado na cruz, mas o primeiro sangue foi voluntário. Ele sangra e entrega a primícia. No Getsemane, porque Getsemane é lugar do quê? De atestar a pureza. Você chegava lá curado de lepra, disso e daquilo, o sacerdote te mandava entrar nas águas purificadoras e agora ele vinha com a cinza, olhava para você todinho, examinava você, porque a porta das ovelhas é porta do quê? Do conserto, do acerto. É o lugar que você tem que se acertar para subir para o templo. E depois que via pés perfeitos, mãos perfeitas, tudo perfeito. Tá perfeito? Tá. Então vem cá. Pegava a cinza da vaca vermelha e fazia uma cruz aqui assim. Por isso que os católicos fazem isso até hoje. Era o sacerdote que fazia com a cinza. E daí ele subia pro templo. Só daí que ele se encontra com Jesus no templo. Depois que ele foi para
o Getsêmani, para o banho da purificação. Então a primeira porta é a porta das ovelhas, porque não tem como entrar no reino sem estar puro. Não tem como você enfrentar um ano de desafio se você não tiver um sacrifício puro, completo, sem defeito. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, aprenda uma coisa. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira. E obra não é só quem está trabalhando. Obra é tudo que você faz em relação a Deus. A gente pensa que obra de Deus é só louvor, isso e aquilo. Não. Você individualmente está fazendo a obra de Deus quando você o adora, ora, está na presença dele. E isso a gente não faz negligentemente. Eu quero te falar o seguinte: sacrifício manco não entra na presença de Deus. Sacrifício imperfeito não entra na presença de Deus. Não perca tempo fazendo coisa que não é perfeita. É coisa de tolo. Deus não mudou. Vocês compreendem uma coisa: a segunda aliança ficou mais apertada que a primeira. Porque a primeira foi feita em cima de sangue de animal, mas a segunda foi feita em cima de sangue de Jesus. Ela é muito mais apertada. Amém? Pega a chave. Pega a chave da porta das ovelhas. Esta é a chave do leão. Por isso que vira leão. Porque a ovelha perfeita se transforma em leão. E fecha essa porta agora. Toda impureza fica do lado de fora. Vai tirando da tua vida. Vai eliminando. Ai, chega domingo. Ai, eu tenho que ir no culto. Meu Deus. Acho que eu não vou. Pronto. Vai outra vez para a piscina de Betesda. Começa todo o processo outra vez. Porque o que as pessoas não compreendem é isso. Com Deus, toda a reprovação, você entra na síndrome da reprovação. Isto é, você volta ao ponto inicial para fazer todo o processo outra vez, para passar por tudo aquilo outra vez para ser aprovado. E se não for aprovado, entra outra vez na fila. Por isso que tem gente patinando e não é aprovado. Por quê? Chega lá. Por isso que você tem períodos de 7 anos na tua vida. Porque de 7 em 7 anos você passa outra vez pelas provas. Se você foi aprovado no último 7º ano, a outra vem uma outra prova, mas no mesmo sentido, para trabalhar com você nas mesmas raízes. Faça um diário e perceba o que acontece com você em um período de 7 anos, e você vai ver acontecer no outro período de 7 anos uma repetição em um grau maior se você foi aprovado, ou no mesmo grau se você não foi aprovado naquilo ali. Porque você compreende o seguinte: vida com Deus é para você subir o nível de intimidade com Ele. Ninguém vai entrar na minha intimidade se não for aprovado. E é isso que temos que compreender. Hoje a Marili estava no caixa de uma loja e a mulher trabalha para escolher pessoas para trabalhar, recursos humanos. Ela disse que foi a maior luta para encontrar uma pessoa para trabalhar em licitação. Ó, nós temos o Francisco aqui, especializado. Não, mas você está empregada. Hoje você é chefe. Entendeu? Quer dizer, qualquer um que chegou lá já foi indicado? Teve que ser o quê? Aprovado. E foi aprovado por quê? Por causa das suas capacitações. Muitos querem ter uma vida ministerial que nem eu. Mas para eu chegar onde eu estou, eu passei pelas provas. Muitos querem estar viajando para lá e para cá, e pregando isso daí.
E as provas que eu passei? Uma em cima da outra. Então você tem que ver isso. Exige capacitação. E aonde que você é aprovado nas capacitações? Na porta das ovelhas. Você tem que ser aprovado como ovelha para ser leão. Vamos para a segunda porta. Diga para o teu irmão assim, 2014 será um ano de purificação. Por quê? Porque se é um ano de desafio, ninguém alcança vitória nos desafios se não tiver puro. Segunda porta, que é a porta de Damasco, conhecida como porta dos peixes. Neemias 3:3. Quem vai ler? Pode ler. O microfone está aí no lado. Você mesmo. Daqui a pouco nós vamos ver a porta mais famosa. Todo mundo quer ir nessa porta. Neemias 3:3. Neemias 3:3. Tivemos uma boa aula na Escola de Sobrenatural. E à porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram. Espera aí um pouquinho, Marília. Olha que nome perfeito para uma criança. Racenaá. Racenaá! Vem aqui, Racenaá! Quase dá um nó na... Vai lá. Neemias 3:3. E à porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Presta atenção. Aqui é acrescentado uma coisa importante. Suas fechaduras e seus ferrolhos. Significa o quê? Não é uma porta comum. Agora é uma porta que está totalmente segura. É o segundo processo que vira a ovelha que virou leão. Agora ela está na porta dos peixes. Peixe significa o quê? Já vou dizer para você. Vou te mostrar uma coisinha aqui. Quem tem uma nota de R$50 aí? Ou 20? Meu amor, você tem uma nota de 50? 20. 20. Muito bem. E agora uma nota de 100. Viu? Viu? Agora eu pergunto para vocês. Uma é a nota da garoupa. E outra é a nota do mico dourado. Na sua vida, quem vai reproduzir mais? A garoupa ou o mico dourado? O peixe. Peixe significa o quê? Reprodução. Multiplicação. Agora, quando se entrega na oferta, no dízimo, qual gera mais bênção financeira na tua vida? Hã? Esse aqui é o símbolo da multiplicação. E esse? Pula de galho em galho. E está em extinção ainda. Estão compreendendo o quanto o dinheiro brasileiro é profético? A tartaruga, ela reproduz bastante, mas anda lentamente. Né? A de 10 é o quê? Nem se lembra de 10. Arara, dá quantos ovos? Hã? Quanto tempo vai levar para multiplicar de 2 em 2?
A de 20 é o mico, é 1 e 1, e pulando de galho em galho, e vira extinção, hein? Daí a garça, no máximo 3 ovinhos, e vive voando, né? Qual é a outra? 50. A onça. Mas no máximo quantos filhotes? 2 filhotes. E a garopa. Então, gente, aprendam uma coisa profética no ofertar. Multiplique a tua oferta. Multiplique a tua oferta. Mas apóstolo, não é muito, não é pouco. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. É simples. Prosperidade não adianta orar. Aprender a dar. A porta dos peixes é o segundo nível que você... Primeiro você entrou nas ovelhas para entrar no reino. Mas agora você vai para a porta dos peixes, que é a prova da reprodução. É o cumprimento de Mateus 28, 18 em diante. Ide, faça discípulos. Diga para o teu irmão assim, 2014 é ano de um grande desafio. Eu tenho que ter filhos espirituais. Esse será o teu grande desafio, se reproduzir. O que é se reproduzir? Fazer em outro aquilo que Deus fez em você. Então, será o tempo da multiplicação e o tempo da reprodução. 2014 ponha isso como uma meta tua. Ter filhos espirituais. Se durante 15 anos você ganhar uma pessoa por ano e discipulá-los, não é ganhar assim, aceite Jesus. E daí? E daí que vai morrer na sarjeta, porque ninguém alimenta, ninguém conserta, ninguém confronta, ninguém corrige, ninguém ensina. Uma criança, adianta você dar a luz e largar no meio do mundo? Não, você tem que dar leitinho, depois tem que trocar a fraldinha, depois tem que começar a educar, até que ele está pronto para ir sozinho. Para ser o quê? Pai. Pai de nações. É isso que você tem que compreender. Eu vou levar fulano para a igreja. E daí? Para quê? Para você ser pai ou mãe daquele fulano. E a partir de então, você vai cuidar dele, vai trocar as fraldas dele, vai ficar tudo melequento. E quando precisar dar umas palmadas na bunda, vai dar. Eu já gosto de filho maior. Porque você bate na bunda e ele chora, mas compreende e tem os frutos pacíficos que toda disciplina tem que gerar. Então, a porta dos peixes é o quê? É a porta da reprodução. Gente, não passe mais um ano estéril. Não passe mais um ano totalmente sem filhos. Você lembra a Ana? Dai-me um filho, Senhor. Ela clamava por um filho. Eu não sei como que os crentes podem continuar na igreja e não ter filhos espirituais, gente. É uma vida estéril, sem alegria. Os nossos filhos são nossas alegrias. E o pior não é nada. Se você não tem filho, quem vai além de você? Quem serão as flechas que atingirão objetivos que você não vai conseguir atingir? Então essa é uma parte muito importante. Põe a tua mão no ventre e diga comigo assim: Senhor, tiro hoje toda a minha esterilidade espiritual. 2014. Que seja na minha vida
um ano de reprodução e de multiplicação, em nome de Jesus. Esterilidade, sai! Em nome de Jesus. Muito bem, vamos para a terceira porta. Terceira porta é a porta velha. E esta porta é muito famosa em Jerusalém. Todo mundo quer ir nessa porta. Marili, qual a porta que você quer ir em Jerusalém? Não, todo mundo quer ir nessa porta. Iafa. Iafa. Em português, Jafa. Iafa. Iafa é por onde entravam os cedros que vinham do Líbano. Iafa era a porta que entravam as rochas para a construção do templo. Iafa, hoje, é a porta mais famosa porque fica alegre. Dançar, agora que se pode dançar sem problema. Porque antes se dançava para seduzir, para outros motivos. Agora não, agora você dança para o Senhor. Dança para o Corinthians, pior ainda, né? Entendeu? Meus amados, a tua vida mudou em outro sentido. Mas a tua alegria, o mover teu diante do Senhor, tem que ser com mais alegria ainda. Mas o que a gente traz? A gente traz aquela carga de religiosidade. Respeito e silêncio. Eu, quando vou nesse lugar visitar aí, que em Patmos, por exemplo, os padres católicos gregos, quando o nosso grupo entrou adorando e louvando, disseram, está todo mundo endemoniado. Porque para a religiosidade, isso é endemoniamento. Agora, para a religiosidade, seria bom fazer assim. Agora, faremos 1 hora, ou melhor, 1 minuto, de oração silenciosa. Depois de 1 minuto, todo mundo diz o quê? Amém. Religiosidade. Você tem que apresentar, você tem que saber, não é apresentar, saber que o reino é um reino de alegria. Por quê? Porque nós estamos na presença do Rei dos Reis. Há maior motivo do que isso? Vai para a Inglaterra. Hoje a rainha vai fazer compras. O trânsito para, todo mundo aplaude. Porque a rainha está entre eles. Agora imagina, o Rei dos Reis começa um culto e ele vem aqui para junto de você. E você assim. O rei olha e diz, meu Deus, o que eu fiz para esse povo? Não sai dos lugares para dançar. O louvor aqui está comendo. Todo mundo dançando. E eu ali. Na verdade, isso não é santidade. Muito pelo contrário, é religiosidade. No corpo. Quem não consegue entrar no corpo é rebelião. Eu não concordo com isso. Mas quem é você para não concordar? Até os anjos cantam, dançam, fazem de tudo e você não. Porque você é uma espécime diferente. Você resolveu ser mais puro do que Deus. Não, timidez já é outra história. Daí é orgulho mesmo, né? Então, meus amados, esta porta velha é você resgatar os princípios. Por exemplo, tem uma festa em Jerusalém. Quem criou Israel? E poderá nascer uma nação em um dia? Nasceu Israel. Um dia nasceu Israel. É a única nação que nasceu em um dia. Então quem criou Israel? Deus. Só que você vai lá, aquele povo tem festa,
Tem gente dançando na rua. O dia da Torá, ou o dia que compra a Torá, toda a sinagoga sai na rua com a Torá, o povo beijando a Torá e dançando. E lá quem dança são os homens, não são as metidas das mulheres. Porque as mulheres são muito atiradinhas. São os homens. São mais atiradinhas. O homem todo assim, ó. Não, lá dança. Por quê? Porque é um dia importante diante do Senhor. Quer dizer, se fosse nós religiosos, nós pegamos a Bíblia e andamos assim, ó. Lá não, a Torá, cada um e dança, e gira, e beija, e é um tal de passar a mão e beijar. Isso são princípios, gente, que nós vamos perdendo com a religiosidade. Implantada por quem? Exatamente pelo Vaticano. Por que o mundo está maravilhado com o Papa? Por quê? Porque ele está quebrando exatamente o que o Vaticano plantou. Foi tudo plantado pelo Vaticano. E agora ele está quebrando. Eu estava vendo uma cena com ele ontem, na retrospectiva. Uma criancinha subiu lá, ficou em volta dele, brincou com ele, sentou e tal. Quando isso aconteceria? Sabe por quê? Porque isso nós, nas igrejas evangélicas, fazemos a mesma coisa. Criança não pode ficar aqui no púlpito. Pastor, o senhor não vai fazer nada com essas crianças? Que nada. Que elas deitem aqui e fiquem o louvor inteiro deitado aqui. Essa espontaneidade. Isso é voltar nos princípios. Diga para o teu irmão assim, mas a bagunça feita pelas crianças, Jesus disse assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão retendo as crianças? Não, deixa vir a mim. As criancinhas, todas as criancinhas foram assim para ele. Imagina quando liberaram. Os discípulos segurando as crianças ali, quando liberaram, era uma gritando, Jesus, olha eu aqui, me pega! Porque isso é da criança. Agora nós, adultos, queremos que uma criança se porte como a gente. Eu pergunto para muita gente, você nunca foi criança na tua vida? Você nunca foi jovem? Nunca foi adolescente? Eu pergunto, porque as pessoas esquecem que já foram tudo isso. Vão ficando velha e vão perdendo o quê? A vivacidade, a alegria, o modo de viver como criança. Estão compreendendo o que é a porta velha? É voltar a princípios. Amém? Vamos para o próximo. Quarta porta. A porta do vale. Não, a oração. A oração. Partilha a comunhão e a oração. São os caminhos antigos. Eu vou para a igreja hoje. Então é aquele local de túmulo. Todo mundo morto. Aqui que tem que ter vida. Se vocês querem, eu distribuo vinho também para se alegrarem. Sim, porque a palavra de Deus diz, não se encheie de vinho, mas seja cheio de todo o Espírito de Deus. Se a pessoa não enche do Espírito, tem que pôr vinho para se alegrar. O bêbado, para se alegrar, ele tem que beber. O mundo, para se alegrar, tem que beber. Mas nós que temos a bebida pura do céu, que é a alegria no Espírito, não usamos a alegria do Espírito. Então eu vou distribuir vinho. Pelo menos fica alegre do mesmo jeito. Princípios. Temos que voltar aos caminhos antigos. Jesus bebia?
Jesus bebia, sem problema. Só que o vinho de lá não é o nosso vinho aqui, né? Eu trouxe os vinhos para o casamento do Evandro e do Adriano, o pessoal toma, é totalmente diferente de um vinho daqui, né? Parece um suco de uva. Vamos para a porta do vale. Neemias, capítulo 3, verso 13. Neemias, capítulo 3, verso 13. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Esta é uma porta complicada. Ali o vale era um lugar muito bonito. Era o Vale de Inom. Vocês sabem onde o Roberto Carlos fez o show em Jerusalém? É exatamente nesse lugar. Começa o Vale de Inom ali, onde é a piscina do Marajá. O lugar onde o Roberto Carlos fez o show é a piscina do Marajá. Então, começa ali o Vale de Inom. Hoje tem a Cinemateca e vai indo e vai embora. Mas se transformou em o quê? No Vale da Matança. Porque ali começou a ser feito as oferendas a Moloque. E por isso foi uma região amaldiçoada. Está em Jeremias 32, 35. É chamá-lo o Vale da Matança. No livro do profeta Isaías, está em 66, 22 a 24. É apresentado como um lugar escatológico de punição, onde o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Então, quer dizer, uma coisa que era linda e maravilhosa se transformou no Vale da Matança. Esta porta fala das provações, das dificuldades. A porta do vale era por onde passavam os esgotos, as águas que se projetavam no Vale de Cedron. Então, você tem que entender que essa porta do vale, também conhecida como porta dourada, é uma porta de provação. 2014, se vai ser o ano do desafio, será um ano de prova. Claro que é de prova, gente. Ninguém é aprovado sem passar pelas provas. Nós sempre dizemos, 2014 vai ser o ano de grandes vitórias. Será o ano de grandes provas. Como se quer ter vitória se não tiver prova? Como se quer ter vitória se não tem luta? Não tem guerra. O vale, a porta do vale, na verdade é o quê? É a porta onde você é provado e aprovado. Então quer dizer, é a porta da aprovação. É aonde você vai vencer o que quer te matar. Para se transformar no quê? Naquilo que o Senhor projetou para a tua vida. O planejamento de Deus para você. Gente, o projeto é de Deus. E se Ele projetou para você, vai ser o melhor projeto de vida que você vai ter. 2014, escrevam, vai ser um ano de grandes realizações. Não é pequena. Você está pensando muito pequeno. Pense agora numa grande realização. Memorize. Imagine. Use agora o que Deus te deu, imaginação. Está imaginando qual será a tua grande vitória? Tá? É pequena. É pequena porque Deus vai te dar maior. Mas tudo passa pela porta do vale. Porque é aqui que o inimigo tenta matar os nossos filhos, isto é, os nossos projetos.
O que é um projeto teu? Um filho. É onde o inimigo te impõe derrotas. É onde você vai transformar limão em limonada. Amém? Não tem como viver sem passar por essa porta. Tem como você viver sem esgoto? Essa é a porta do esgoto. Do vale. Imagina. Não. Eu falei porta dourada, essa não é a dourada. Me perdoa. É porque isso aqui eu tenho que tirar isso aqui. Estou tirando agora, Marilene. Acabou. Perfeito. Acabei. Meus amados, esta porta, sabe aonde ela vai se projetar? Todo o resultado dela? No Vale de Cidrom. Qual é a junção do Vale de Inom e o Vale de Cidrom? Você vai dar na porta das águas. Isto é, aonde está a piscina de Siloé. O resultado das tuas vitórias vão dar no quê? Em grandes milagres. Amém? Quem se lembra no voo das águias, aqui de Palmas, quando Fernando Guinler pregou sobre a cura em 5 dimensões? Tem palavras que a gente nunca esquece, né? Porque são palavras reveladas. Ali você aprendeu o quê? Que o cego foi curado depois de um escarro. Porque primeiro curou o quê? E aonde que ele teve que se lavar? Alguém chegou com a aguinha para ele, coisa. Ele teve que descer todo Jerusalém, gente. É uma descida, é uma descida, é uma descida. Você vai descendo, descendo, porque necessário é descer. Gente, a porta dos vales, a porta do vale nos leva a descer para que a gente obtenha grandes vitórias. As grandes vitórias não estão no alto, estão quando nós descemos. Por isso que a Bíblia diz, necessário é descer a casa do olheiro e ser o quê? Quebrado. A porta do vale é a porta que nos quebra. Para nos tornarmos o quê? Um vaso novo. É a porta de vitória. Quinta porta. Essa ninguém quer. 6 hoje. Porta do monturo. Aqui ninguém quer saber. Quinta. Porta do monturo. Eu falei da porta da ovelha, porta do peixe, porta velha, porta do vale e agora a porta do monturo. Eu pergunto para vocês, a porta do monturo te leva para onde? Quem já foi para Jerusalém aqui, levanta a mão. 4 pessoas. 5. Vai aumentar. Esse ano vai muito mais gente. Neurilene? No que leva a porta do monturo? Quero ver se vocês estão craque de Jerusalém. Porta do lixo. Você entrou por ela. Tararara. Deu uma dica. Não é aquela. Você está falando da porta de Sião. A porta do monturo. É a debaixo do Sião. Rubimi. Porta do monturo. Para quem chegou em Londres sozinho. Crélia. Gente. Marili, você morou lá, Marili. Eu sei, mas
Gente, é onde a gente entra. Para onde? Gente, a porta do monturo é a porta que se entra pro muro da lamentação. É onde acontece as festas, todas as festas. O que antes era a porta do lixo, hoje é a porta da celebração. Amém? Então, o que é a porta do monturo? Está em Neemias capítulo 3, verso 14. Neemias, capítulo 3, verso 14. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem, como diz eles. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Muito bem. Esta porta é a porta que se joga o lixo. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, 2014 não é ano de guardar lixo. Significa que todo o lixo que tem na tua vida, todo o pecado, tem que ser jogado fora. Se será um ano de desafio, significa que eu não posso estar com carga extra. Porque carga extra, eu perco nível, eu diminuo o voo, eu me canso mais fácil. Então, a porta do monturo é a porta da libertação de pecado. É a porta da confissão. Este ano é um ano que você não leva carga extra. Porque para grandes desafios tem que estar leve. Para que carregar pecado sem confessar? É aí que o diabo pega as pessoas, gente. Sabe o que o diabo quer? Ficar no oculto. Porque quanto você está com pecado no oculto, ele te intimida. E se fulano souber? Ué, todo mundo já sabe que você é pecador mesmo. Que você peca, todo mundo já sabe. Você está escondendo só de você mesmo, porque todo mundo já sabe. Nós todos pecamos, mas não significa que somos pecadores. Porque se confessamos, é porque nos arrependemos. Então, 2014, não leve carga extra. Jogue fora o que não presta. Neurilene, eu tenho uma televisão lá em casa que tem assim uns 10 anos. Quer para você? Não. Se me responde se quer ou não quer. Sim ou não? Tem uns 10 anos de uso. Exatamente. É isso aí, gente. Gente, essa história de ficar pegando coisa velha não é com você, não. Isso vai para o monturo. 2014 é ano de adquirir coisas novas. A gente tem uma péssima ideia de dizer, eu não estou mais usando, vou levar para a igreja. Aqui não, gente, dá para outra igreja. Aqui só entra coisa nova. Isso foi um princípio que nós começamos a viver, pronto, mudou a história da igreja. Porque essa história, não, está sobrando no sofá. Dá para uma instituição de caridade, mas não traz para a igreja. Porque é o tal do atalho. Deus está querendo te dar uma coisa nova e você aceita a primeira oferta. Qual é a primeira oferta? É sempre a oferta do pega. Satanás vem com uma ofertinha qualquer para te adoçar a boca. Não. Eu quero novo. No monturo eu deixo as coisas velhas. Então, é um ano de grandes conquistas de coisas novas. Amém? Quem não tem casa, esse é o ano de você adquirir a tua casa. Nova. Nova.
Não vai fazer como a mulher. Que o marido chegou para ela e disse assim: mulher, quando eu chegar de táxi, você já sabe, ganhei na loteria. Mas ele era crente, mas jogava na loteria. Tem problema em jogar na loteria sendo crente? Agora é filmado. Eu vou pedir os filmes só para ver se tem crente da Koinonia lá jogando. Porque tem muito crente que joga na loteria. Daí, quando ela foi olhar na janela, parado um táxi e o marido dentro do táxi. A primeira coisa que ela quebrou foi a televisão. Pá! E começou a quebrar tudo. Pá, pá, pá. E o marido demorava para entrar em casa e ela quebrando. Quanto mais ele demorava, mais ela quebrava. Mas daí ela chegou ela disse: meu Deus, que demora. Foi na janela para ver o marido. Bem-vindo o marido lá de muleta. E ela já tinha quebrado a casa inteira. Gente, se precipitar na promessa está tão errado em não viver as promessas. As coisas de Deus vêm no tempo certo. Você não precisa ajudar Deus, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos te perseguirão e te encontrarão. Quer dizer, elas, além de te perseguir, elas te encontram. É um encontrão que vai dar. Vai ser uma surpresa para você. Então, na porta do monturo se joga o lixo. Não aceite mais lixo. Amém? E última porta para hoje, que vai te alimentar na tua vida espiritual em 2014. A porta da fonte, que está em Neemias capítulo 3, verso 15, quer dizer. Neemias 3, verso 15. E a porta da fonte... Marili, você podia fazer assim aquela leitura da Carol. Não, eu vou copiar dela. E a porta da fonte reparou-a. E a porta Salum. da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Hoz, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Hasselá. Continua. Ao pé do jardim do rei e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Aí tá bom. A porta da fonte simboliza a bênção divina constante a brotar da nascente. Essa porta ficava ao sul de Jerusalém, perto da fonte de Siloé, onde o cego de nascença foi curado por Jesus. Meus amados, o que é a porta da fonte? É a porta da bênção. Imagina só uma cidade construída em um monte de pedra. Porque Jerusalém é só rocha. Só rocha. Toda a água de Jerusalém fica na porta da fonte, na piscina de Siloé. Eu nunca fiz um passeio lá, porque eu nunca quis fazer. Mas tem um passeio que você vem pelos túneis de Ezequias. Você anda o tempo todo com o pé na água, porque é um canal de água que desce de toda Jerusalém em direção à piscina de Siloé, até hoje. É onde eles escolhem a água para Jerusalém. Então, lá no fim, é a fonte, é a bênção. Então, a porta da fonte significa o seguinte: bênçãos que você está esperando por muito tempo e não aconteceram, chegou a hora de você ir à fonte. Amém? Só que isso não te lembra a mulher samaritana na fonte?
Jesus disse assim, ó, esta água você vai ter sede, mas tem uma água que nunca mais você terá sede. É a água da vida. Gente, bênção é maravilhoso, mas o que nós precisamos, na verdade, é o quê? É a presença do Senhor na nossa vida. Você lembra? A nascente. Não existe bênção sem a nascente. Interessante. Esses dias o meu filho chegou assim para mim e disse, pai, eu sei que eu estou debaixo de bênção, porque você tem uma promessa de Deus que os teus filhos seriam prósperos. Eu digo a verdade. Eu digo, só que tem um detalhe, meu filho. Agora você está casando. E você está saindo debaixo da cobertura. E se você não procurar, a fonte onde eu procuro, a promessa seca. É isso que nós temos que compreender, gente. A porta das fontes é o endereço que você nunca pode abandonar. Por quê? Porque é a nascente. A nascente da bênção não é a bênção. A bênção é a consequência. Marili, você tem que pôr no Facebook essa frase. A nascente, a bênção, é a consequência do teu relacionamento com a nascente. E a nascente é o Senhor. Por isso que a gente tinha que descer. Não tem como você conhecer a bênção se você não conhecer a nascente. Por isso que se desce para a fonte. É necessário você descer para ter um encontro real com o Senhor. Ele é a fonte. Ele é a nascente. A bênção será consequência de você conhecer a nascente. O que emana a bênção tem que ser o teu dia a dia, relacionamento com o Senhor. Amém? Senhor e Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer para a restauração dessas 6 portas, Senhor, nas nossas vidas. Que cada um que ouviu esta palavra seja atingido hoje, Senhor, por essas 6 vigas de princípios que temos que ter na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que os sacrifícios imperfeitos sejam purificados na porta das ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, que cada um tenha uma experiência sobrenatural na sua vida e conheça a transformação de uma ovelha em leão. Senhor, em nome de Jesus, que venha agora sobre eles a unção da multiplicação e da reprodução. Da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, este ano, seja um ano de aprendizado, verdadeiramente voltado ao ensino, ao aprendizado, para voltarmos aos princípios, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que cada um, Senhor, possa, na porta dos vales, deixar tudo aquilo que se transformou em matança e começar a viver uma vida, como diz a tua palavra, uma vida vivida verdadeiramente na tua presença. Senhor, que tudo aquilo que tem tirado a paz dos teus filhos, o pecado, seja lançado pela porta do monturo. E ainda, Senhor, que cada um conheça a fonte, para que a bênção seja consequência desta nascente. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, eu quero te entregar 2014 como um ano profético na minha vida.
onde as realizações, as vitórias e as bênçãos será consequência de eu percorrer essas 6 portas, em nome de Jesus. Amém?